Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nit Namine Namaste Sarasvati Devin Gauravani Pracharide Nirvishesha Shunyavadi Pashtacha Deshatarine. Minhas reverências a ti, a servo de Sarasvati Goswami, que está tão bondosamente pregando a mensagem de Sri Chaitanya Deva e liberando os países do Ocidente de todo niilismo e impersonalismo. Reverências a ti por ter se rendido aos pés de lótus de Krishna. Estamos aqui então nessa aula, no segundo capítulo do livro de Krishna, e essa história já está emocionante desde o primeiro capítulo, onde falamos sobre o advento, o advento do Senhor Krishna. E logo depois que ele vem para esse planeta, aqui nesse segundo capítulo, nós vamos saber sobre as orações dos semideuses ao Senhor Krishna situado no ventre. E o capítulo anterior, ele dizia que Kamsa, que era o irmão de Devaki, que era um rei muito demoníaco naquela época, depois de ter sido instruído por seus ministros para matar todos os semideuses, brahmanas, pessoas santas, assim, encerrar a espiritualidade na terra para que eles se mantivessem no poder, é dito que Kamsa aprisionou seu pai, Ugrasena, porque esse era o rei principal entre as dinastias de Adu, Boja e Andraka. E além disso, ele ocupou também o reino de Surashena, que era o pai de Vasudeva, seu cunhado. De modo que Kamsa se tornou o rei de todos esses lugares. E no capítulo 2 do livro de Krishna, a gente vai ver que o rei Kamsa, ele não só ocupou os reinos das dinastias de Adu, Boja e Andaka, e o reino de Shurasena, mas também aliou-se a todos os outros reis demoníacos da época, que são demônios conhecidos, aqui na história védica, tal como o demônio Pralamba, o demônio Baka, o demônio Chanura, o demônio Trinavarta, o demônio Agasura, o demônio Mustika, o demônio Arista, o demônio Duivida, a demônia Putana, o demônio Keshi e o demônio Denuka. É dito que nesse tempo Jarasandha era o rei da província de Magadha, que hoje é conhecida atualmente como o estado de Bihar. Assim, com sua política diplomática, Kamsa consolidou o reino mais poderoso do seu tempo sob a proteção de Jarasandha. Ele se aliou ainda a reis tais como Banasura e Bhaumasura, até que Kamsa se tornou assim o rei mais forte do mundo. Então, ele começou a se comportar com muita hostilidade contra a dinastia Yadu, na qual a Krishna ia nascer. Como Kamsa os molestasse, os reis dessa dinastias Yadu, Boja e Andaka começaram a refugiar-se em diferentes estados, tais como o estado dos Kurus, o estado dos Panchalas e os estados conhecidos como Kekaya, Salva, Vidarbha, Nishada, Videha e Koshala. Kamsa rompeu totalmente assim a sua solidariedade com o reino de Adu e também com os reinos Boja e Andaka. Kamsa fez de sua posição a mais sólida dentro da vasta extensão de terra conhecida naquele tempo como Bharatavarsha, que era a Índia, Quando Kamsa matou os 6 bebês de Devaki, como vimos
no capítulo anterior, né, matou os filhos de Devaki e Vasudeva, um após o outro. Muitos amigos e parentes de Kamsa aproximaram-se dele e pediram-lhe que suspendesse essas atividades abomináveis. Porém, todos eles, no final, acabaram tornando-se adoradores de Kamsa. Quando Devaki ficou grávida pela 7ª vez, dentro de seu ventre, apareceu uma expansão plenária de Krishna conhecida como Ananta. Devaki foi dominada tanto pelo júbilo quanto pela lamentação. Ela estava jubilante, pois ela podia compreender que o Senhor Vishnu se abrigara dentro de seu ventre. Mas ao mesmo tempo, Devaki estava se lastimando, porque logo que seu filho aparecesse, Kamsa iria matar. Nessa ocasião, Vishnu, a suprema personalidade de Deus, compadecendo-se do estado de pavor, né, dos Yadus, causado pelas atrocidades cometidas por Kamsa, mandou que sua Yogamaya, ou a sua potência interna, aparecesse. Devemos lembrar que Krishna é o Senhor do universo, mas ele é especialmente o Senhor da dinastia Yadu. Esta Yogamaya que estamos falando aqui é a potência principal da personalidade de Deus. Nos Vedas se afirma que o Senhor, a suprema personalidade de Deus, tem multipotências. É dito Parasya Shakti Vividaiva Shuryate. Todas as diferentes potências atuam externa e internamente, e a Yogamaya é a principal de todas as potências. Então, Krishna mandou que Yogamaya aparecesse na terra de Vrajabhumi, em Vrindavana, a qual está sempre decorada e cheia de vacas formosas. Em Vrindavana, Rohini, uma das esposas de Vasudeva, residia na casa do rei Nanda e da rainha de Yashoda. Não só Rohini, mas muitas outras pessoas da dinastia Yadu estavam dispersas por todo o país por temor às atrocidades de Kamsa. Algumas delas estavam inclusive vivendo nas cavernas das montanhas. Assim, o Senhor informou a Yogamaya: Devaki e Vasudeva encontram-se na prisão de Kamsa, e nesse momento, Shesha, minha expansão plenária, está dentro do ventre de Devaki. Você pode arranjar a transferência de Shesha do ventre de Devaki para o ventre de Rohini. Depois deste arranjo, vou aparecer pessoalmente no ventre de Devaki com minhas potências completas. Então, aparecerei como o filho de Devaki e Vasudeva. E você aparecerá como a filha de Nanda e de Yashoda em Vrindavana. E Krishna continuou falando para Yogamaya: uma vez que você vai aparecer como minha irmã contemporânea, as pessoas no mundo vão adorá-la com toda a classe de presentes valiosos, incenso, velas, flores e oferecimentos de sacrifício. Você há de satisfazer rapidamente os desejos que as pessoas tenham de gratificar os sentidos. As pessoas que andam atrás de afeição materialista vão adorá-la nas diferentes formas de suas expansões, as quais serão chamadas Durga, Bhadrakali, Vijaya, Vaishnavi, Kumuda, Kandika, Krishna, Madhavi, Kanyaka, Maya, Narayani
Ishani, Sharada e Ambika. Então, Krishna e Yogamaya apareceram como irmão e irmã, o poderoso supremo e o poder supremo. Ainda que não haja uma distinção nítida entre o poderoso e o poder está sempre subordinado ao poderoso. Aqueles que são materialistas são adoradores do poder, mas aqueles que são transcendentalistas são adoradores do poderoso. Krishna é o poderoso supremo e Durga é o poder supremo dentro do mundo material. Na realidade, na cultura védica, as pessoas adoram tanto o poderoso quanto o poder. Há muitas centenas de milhares de templos de Vishnu e Devi, e às vezes eles são adorados simultaneamente. O adorador do poder, Durga, ou a energia externa de Krishna, pode lograr toda a classe de sucesso material com muita facilidade. Mas alguém que queira se elevar transcendentalmente deve ocupar-se em adorar o poderoso na consciência de Krishna. O Senhor também declarou a Yogamaya que Anantashesha, a sua expansão plenária, estava dentro do ventre de Devaki. Por ter sido atraído forçosamente ao ventre de Rohini, ele haveria de ser conhecido como Sankarsana e seria a fonte de todo o poder espiritual, ou Bala, por meio do qual seria possível alcançar a mais elevada bem-aventurança da vida, que se chama Ramana. Portanto, depois de seu aparecimento, a porção plenária Ananta seria conhecida ou como Sankarsana ou como Balarama. Nos Upanishads se afirma Nayam Atma Bala Hinema Labhya. O significado é que não se pode alcançar o Supremo ou qualquer forma de autorrealização sem que se seja suficientemente favorecido por Balarama. Bala não significa força física. Ninguém pode alcançar a perfeição espiritual por meio da força física. É preciso ter a força espiritual que Balarama ou Sankarsana infunde. Ananta ou Shesha é o poder que sustenta todos os planetas em suas diferentes posições. Materialmente, este poder de sustentação é conhecido como a lei da gravidade, mas, na realidade, é a exibição da potência de Sankarsana. Balarama ou Sankarsana é o poder espiritual, ou o mestre espiritual original. Portanto, o Senhor Nityananda Prabhu, que veio junto com Chaitanya Mahaprabhu, é também a encarnação de Balarama, é o mestre espiritual original. E o mestre espiritual é o representante de Balarama, a suprema personalidade de Deus, o qual fornece a força espiritual. No Chaitanya Charitamrita se confirma que o mestre espiritual é a manifestação da misericórdia de Krishna. Assim, quando Yogamaya recebeu essa ordem da parte da Suprema Personalidade de Deus, ela circunjurou o Senhor e depois apareceu neste mundo material de acordo com a vontade dele, com a ordem dele. E quando a Suprema Personalidade de Deus transferiu o Senhor Shesha do ventre de Devaki para o ventre de Rohini, ambas estavam sob o encanto de Yogamaya, que também é chamada de Yoga Nidra.
Quando se efetuou esta transferência, as pessoas pensaram que a 7ª gravidez de Devaki dera, assim, num aborto. Desta maneira, embora tivesse aparecido como o filho de Devaki, Balarama foi transferido para o ventre de Rohini, para aparecer como o filho desta. Depois desse arranjo, Krishna, a suprema personalidade de Deus, que está sempre disposto a depositar as suas potências completas em seus devotos perfeitos, entrou dentro da mente de Vasudeva como o Senhor de toda a criação. Compreende-se a este respeito que, em primeiro lugar, o Senhor Krishna situou-se no coração imaculado de Devaki. Ele não foi posto no ventre de Devaki por meio da ejaculação seminal, mas sim, através de sua potência inconcebível, a suprema personalidade de Deus pode aparecer de qualquer maneira. Não é necessário que ele apareça de maneira ordinária por meio da injeção seminal no ventre de uma mulher. Quando Vasudeva estava sustendo a forma da suprema personalidade de Deus dentro de seu coração, ele parecia com o sol incandescente, cujos raios brilhantes são sempre insuportáveis e tórridos para o homem comum. A forma do Senhor situada no coração puro e imaculado de Vasudeva não é diferente da forma original de Krishna. O aparecimento da forma de Krishna em qualquer parte e especificamente dentro do coração chama-se Dhamma. Dhamma não se refere apenas à forma de Krishna, mas também a seu nome, sua forma, sua qualidade e sua parafernália. Tudo se manifesta simultaneamente quando Krishna se manifesta. Assim, essa forma eterna da suprema personalidade de Deus, com potências completas, transferiu-se da mente de Vasudeva para a mente de Devaki, exatamente como os raios do pôr do sol se transferem para a lua cheia que nasce no Oriente. Krishna, a suprema personalidade de Deus, entrou no corpo de Devaki proveniente do corpo de Vasudeva. Krishna estava além das condições da entidade viva comum. Quando Krishna está presente, deve-se compreender que todas as suas expansões plenárias, tais como Narayana, e as encarnações como o Senhor Nrsimha e Varaha estão com ele e não estão sujeitas às condições da existência material. Dessa maneira, Devaki tornou-se a residência da suprema personalidade de Deus, que é único e inigualável, e a causa de toda a criação. Devaki tornou-se a residência da verdade absoluta, mas porque estava dentro da casa de Kamsa, ela estava com um aspecto de fogo abafado ou de educação mal utilizada. Sabemos que quando cobrimos o fogo com as paredes de uma panela ou quando é conservado num recipiente, não se pode apreciar muito bem os seus raios luminosos. Similarmente, o conhecimento mal utilizado que não beneficia as pessoas em geral não é muito apreciado. Assim, Devaki era conservada por trás das grades da prisão do palácio de Kamsa, e ninguém pôde ver a beleza transcendental
resultante do fato dela conceber a suprema personalidade de Deus. Entretanto, Kamsa viu a beleza transcendental de sua irmã Devaki e concluiu de imediato que a suprema personalidade de Deus se abrigara no ventre dela. Antes, ela jamais tivera um aspecto tão maravilhosamente belo. Kamsa pôde compreender distintamente que havia algo de maravilhoso dentro do ventre de Devaki. Dessa maneira ele ficou assim muito agitado. Ele tinha certeza de que a suprema personalidade de Deus matá-lo-ia no futuro e que agora Krishna chegara. Kamsa começou a pensar: que devo fazer com Devaki? Não há dúvida de que ela traz Vishnu ou Krishna dentro de seu ventre. Portanto, é certo que Krishna veio executar a missão dos semideuses. E mesmo se eu matar Devaki imediatamente, a missão de Krishna não poderá ser frustrada. Kamsa sabia muito bem que ninguém pode frustrar o objetivo de Vishnu. Qualquer homem inteligente pode compreender que não se pode violar as leis de Deus. Seus fins serão servidos apesar de todos os obstáculos que os demônios ofereçam. Kamsa refletiu: se eu matar Devaki agora, Vishnu fará cumprir sua vontade suprema com mais veemência. Matar Devaki agora seria um ato muito abominável. Ninguém deseja destruir sua reputação, mesmo que se encontre numa situação embaraçosa. Se eu matar Devaki agora, a minha reputação estará arruinada. Devaki é uma mulher e está sob minha proteção. Ela está grávida, e se eu a matar, toda a minha reputação, os resultados de minhas atividades piedosas e a duração de minha vida estarão imediatamente acabados. Além disso, Kamsa ainda deliberou: uma pessoa que é demasiado cruel está praticamente morta, até mesmo enquanto vive. Ninguém gosta de uma pessoa cruel enquanto esta está viva, e depois que ela morre, as pessoas a amaldiçoam, porque identifica seu eu com o corpo. Ela deve ser degradada e lançada à mais escura região do inferno. De modo que Kamsa ele meditava assim em todos os prós e contras de matar a sua irmã Devaki nessa ocasião. Finalmente, Kamsa ele decidiu não matar Devaki imediatamente e esperar pelo futuro inevitável. Porém, sua mente absorveu-se numa animosidade contra a personalidade de Deus. Kamsa esperou pacientemente que o menino nascesse para matá-lo, como fizera anteriormente com os outros bebês de Devaki. Estando assim submerso num oceano de animosidade contra a personalidade de Deus, Kamsa começou a pensar em Krishna e Vishnu enquanto estava sentado, enquanto dormia, enquanto caminhava, enquanto comia, enquanto trabalhava. Assim, em todas as situações de sua vida. A sua mente ficou assim tão absorta com o pensamento na suprema personalidade de Deus que, indiretamente, ele só podia ver Krishna ou Vishnu em volta de si. Infelizmente, embora sua mente estivesse tão absorta pensando em Vishnu, Kamsa não é reconhecido como um devoto, porque ele pensava em Krishna como o seu inimigo. O estado de espírito de um grande devoto também é estar sempre absorto em Krishna. Mas um devoto
pensa em Krishna favoravelmente e não desfavoravelmente. Pensar em Krishna favoravelmente é consciência de Krishna, mas pensar em Krishna desfavoravelmente não é consciência de Krishna. Neste momento, o Senhor Brahma e o Senhor Shiva, acompanhados por grandes sábios como Narada e seguidos por muitos outros semideuses, apareceram invisivelmente na casa de Kamsa. Eles começaram a orar à Suprema Personalidade de Deus com preces seletas, as quais agradam muito os devotos e lhes satisfazem os desejos. As primeiras palavras que eles falaram aclamavam que o Senhor é fiel à promessa dele. Como se afirma no Bhagavad Gita, Krishna descende a este mundo material simplesmente para proteger os piedosos e destruir os impiedosos. Isto é o que Krishna promete. Os semideuses puderam compreender que o Senhor aceitara sua residência dentro do ventre de Devaki para cumprir com a sua promessa. Os semideuses ficaram muito contentes de que o Senhor ia aparecer para cumprir sua missão e dirigiram-se a ele como Satyam Param, ou a suprema verdade absoluta. Devemos entender que todos buscam a verdade. Este constitui o caminho filosófico da vida. Os semideuses informam que a suprema verdade absoluta é Krishna. Aquele que se torna plenamente consciente de Krishna pode alcançar a verdade absoluta. Krishna é a verdade absoluta. A verdade relativa não é a verdade nas três fases do tempo eterno. O tempo, ele se divide em passado, presente e futuro. Krishna é a verdade sempre, no passado, no presente e no futuro. No mundo material, tudo está sendo controlado pelo tempo supremo no decorrer do passado, do presente e do futuro. Mas Krishna já existia antes da criação, e quando ocorre a criação, tudo descansa em Krishna. E quando essa criação acabar, Krishna permanecerá. Portanto, Krishna é a verdade absoluta em todas as circunstâncias. Se há alguma verdade neste mundo material, ela emana da verdade suprema Krishna. Se há alguma opulência neste mundo material, a causa da opulência é Krishna. Se há alguma reputação neste mundo material, a causa da reputação é Krishna. Se há alguma força neste mundo material, a causa de tal força é Krishna. E se há sabedoria e educação neste mundo material, a causa de tais sabedoria e educação é Krishna. Portanto, Krishna é a fonte de todas as verdades relativas. Este mundo material, ele se compõe de 5 elementos principais: a terra, a água, o fogo, o ar e o éter. E todos estes elementos são emanações de Krishna. Os cientistas materiais aceitam que esses 5 elementos primários são a causa da manifestação material, mas os elementos, em seus estados grosseiros e sutis, são produzidos por Krishna. As entidades vivas que trabalham neste mundo material também são produtos de sua potência marginal. No 7º capítulo do Bhagavad Gita, afirma-se claramente que toda a manifestação é uma combinação de 2 tipos de energias de Krishna, a energia superior e a energia inferior.
As entidades vivas constituem a energia superior e os elementos materiais mortos constituem sua energia inferior. Durante o período latente, tudo permanece em Krishna. Os semideuses continuaram a oferecer as suas orações respeitosas à forma suprema de Krishna, a personalidade de Deus, por meio do estudo analítico da manifestação material. O que é esta manifestação material? Ela é exatamente como uma árvore. Assim como uma árvore ergue-se sobre o solo, de forma similar, a árvore da manifestação material ergue-se sobre o solo da natureza material. Esta manifestação material é comparada a uma árvore porque, no final das contas, cortam a árvore na ocasião oportuna. Uma árvore é chamada de vriksha. Vriksha significa aquilo que acabará sendo cortado. Portanto, não se pode aceitar esta árvore da manifestação material como a verdade última. O tempo exerce sua influência sobre a manifestação material, mas o corpo de Krishna é eterno. Krishna existia antes da manifestação material. Ele existe enquanto dura a manifestação material, e quando a manifestação material se dissolver, Krishna continuará a existir. O Katha Upanishad também cita este exemplo da árvore da manifestação material erguida sobre o solo da natureza material. Esta árvore tem dois tipos de frutos: o sofrimento e a felicidade. Aqueles que vivem na árvore do corpo são comparados a dois pássaros. Um pássaro é o aspecto localizado de Krishna, conhecido como o Paramatma, e o outro pássaro é a entidade viva. A entidade viva está comendo os frutos desta manifestação material. Às vezes, ela come o fruto da felicidade e às vezes come o fruto do sofrimento. Mas o outro pássaro não está interessado em comer o fruto do sofrimento ou da felicidade, porque está satisfeito consigo mesmo. O Katha Upanishad declara que um pássaro na árvore do corpo está comendo os frutos, enquanto que o outro pássaro está simplesmente testemunhando aquele pássaro. As raízes desta árvore se estendem em 3 direções. Isto quer dizer que a raiz da árvore constitui os 3 modos da natureza material: a bondade, a paixão e a ignorância. Assim como a raiz da árvore se expande, da mesma forma, uma pessoa expande a sua duração de existência material por meio da associação com os modos da natureza material, bondade, paixão e ignorância. Os frutos desta árvore têm 4 tipos de sabor: religiosidade, desenvolvimento econômico, gratificação dos sentidos e, por fim, liberação. De acordo com as diferentes associações nos 3 modos da natureza material, as entidades vivas saboreiam diferentes tipos de religiosidade, diferentes tipos de desenvolvimento econômico, diferentes tipos de gratificação dos sentidos e diferentes tipos de liberação. Praticamente, todo o trabalho material é realizado na ignorância, mas como existem 3 qualidades,
Às vezes, a qualidade de ignorância é coberta pela bondade ou pela paixão. O sabor destes frutos materiais é aceito através de 5 sentidos. Os 5 órgãos dos sentidos, através dos quais se adquire conhecimento, estão sujeitos a 6 tipos de flagelos, que são a lamentação, a ilusão, a enfermidade, a morte, a fome e a sede. Este corpo material, ou a manifestação material, está coberto por 7 camadas: a pele, o músculo, a carne, a medula, o osso, a gordura e o sêmen. São 8 os galhos da árvore: a terra, a água, o fogo, o ar, o éter, a mente, a inteligência e o ego. Existem 9 portões neste corpo: 2 olhos, 2 narinas, 2 ouvidos, uma boca, um órgão genital, um reto. E existem 10 tipos de ares internos passando por dentro do corpo, que são prana, apana, udana, viana, samana e etc. Mas, como se explicou anteriormente, os 2 pássaros situados nesta árvore são a entidade viva e a suprema personalidade de Deus localizada. A causa principal ou primordial da manifestação material descrita aqui é a suprema personalidade de Deus. A suprema personalidade de Deus se expande e se encarrega das 3 qualidades do mundo material. Vishnu se encarrega do modo da bondade, Brahma se encarrega do modo da paixão e o Senhor Shiva se encarrega do modo da ignorância. Brahma cria esta manifestação através do modo da paixão. O Senhor Vishnu mantém esta manifestação através do modo da bondade e o Senhor Shiva a aniquila através do modo da ignorância. Em última análise, toda a criação descansa no Senhor Supremo. Ele é a causa da criação, da manutenção e da dissolução. E quando toda a manifestação se dissolve, ela descansa dentro do corpo do Senhor Supremo, em sua forma sutil, como a energia do Senhor. Presentemente, oraram os semideuses que o Senhor Krishna, simplesmente ele aparece para manter esta manifestação. Na realidade, a causa suprema é uma só. Porém, como as pessoas menos inteligentes estão iludidas pelos 3 modos da natureza material, elas pensam que o mundo material se manifesta através de causas diferentes. Aqueles que são realmente inteligentes, eles podem ver que a causa é uma só: Krishna. Como se afirma no Brahma Samhita, Sarva Karana Karanam. Krishna é a suprema personalidade de Deus, é a causa de todas as causas. Brahma, o primeiro ser vivo, é o agente deputado para a criação. Vishnu é a expansão de Krishna para a manutenção. E o Senhor Shiva é a expansão de Krishna para a dissolução. De modo que, quando Krishna estava no ventre de Devaki, os semideuses começaram a orar: nosso querido Senhor, é muito difícil compreender sua forma eterna de personalidade. As pessoas em geral são incapazes de compreender sua forma verdadeira. Por isso, você descende pessoalmente para exibir sua forma original eterna.
De uma maneira ou de outra, as pessoas podem compreender as suas diferentes encarnações, mas ficam perplexas quando se trata de compreender a forma eterna de Krishna com duas mãos, que anda entre os seres humanos exatamente como um deles. Esta sua forma eterna está sempre aumentando o prazer transcendental dos devotos. Mas, para os não devotos, esta forma é muito perigosa. Como se afirma no Bhagavad Gita, Krishna é muito agradável para as pessoas santas. Está dito que paritranaya sadhunam. Mas esta forma de Krishna é muito perigosa para os demônios, porque Krishna também ele descende para matar os demônios. Por conseguinte, Krishna é simultaneamente agradável para os devotos e perigoso para os demônios. Os semideuses continuaram orando a Krishna. Nosso querido Senhor de olhos de lótus, você é a fonte da bondade pura. Existem muitos grandes sábios que simplesmente por meio do samadhi, ou o processo de meditar transcendentalmente em seus pés de lótus e absorver-se assim pensando em você, transformaram facilmente o grande oceano de necessidade criado pela natureza material em nada mais que a poça d'água contida na pegada de um bezerro. Podemos entender que o objetivo da meditação é focar a mente na personalidade de Deus, começando a partir de seus pés de lótus. Simplesmente por meditarem nos pés de lótus do Senhor, grandes sábios atravessam sem dificuldade este vasto oceano da existência material. Continua orando os semideuses. Ó auto-iluminado, as nobres pessoas santas que atravessaram o oceano da necessidade com a ajuda do barco transcendental de seus pés de lótus, não levaram esse barco com elas. Ele ainda se encontra deste lado. Os semideuses usam aqui uma símile excelente. Se uma pessoa toma um barco para atravessar um rio, o barco também vai com ela até o outro lado do rio. Então, quando a pessoa chegar ao seu destino, como poderá o mesmo barco estar à disposição daqueles que ainda estão do outro lado? Em resposta a essa dificuldade, os semideuses dizem em sua oração que não levam o barco. Os devotos que ainda permanecem do outro lado são capazes de atravessar o oceano da natureza material, porque os devotos puros não levam o barco com eles quando atravessam o oceano. Se simplesmente nos aproximamos do barco, todo o oceano da necessidade material se reduz à poça d'água contida na pegada de um bezerro. Por isso, os devotos não precisam de levar o barco para o outro lado. Eles simplesmente atravessam o oceano sem demora, porque as nobres pessoas santas têm compaixão de todas as almas condicionadas. O barco ainda se encontra aos pés de lótus do Senhor. Pode-se meditar nos pés do Senhor a qualquer hora, e por meio desse processo pode-se atravessar o grande oceano da existência material. Meditação significa concentração nos pés de lótus do Senhor. Os pés de lótus indicam a suprema personalidade de Deus. Aqueles que são impersonalistas não reconhecem os pés de lótus do Senhor e, por esse motivo, seu objeto de meditação é alguma coisa impessoal.
Os semideuses expressam o veredito maduro de que as pessoas que estão interessadas em meditar em alguma coisa vazia ou impessoal não podem atravessar o oceano da necessidade ou da ignorância. Tais pessoas apenas imaginam que se liberaram. Ó Senhor de olhos de lótus, a inteligência delas ainda está contaminada, porque elas não conseguem meditar nos seus pés de lótus. E como resultado desta atividade negligente, os impersonalistas caem outra vez na forma material da vida condicionada, mesmo que se elevem temporariamente ao ponto da realização impessoal. Depois de se submeterem a severas austeridades e penitências, os impersonalistas fundem-se na refulgência do Brahman ou a existência do Brahman impessoal. Mas as suas mentes não se livram da contaminação material. Eles simplesmente tentam negar as formas materiais de pensar. Isto não quer dizer que eles se liberaram. Deste modo, os impersonalistas caem. No Bhagavad Gita, se afirma que um impersonalista tem que passar por uma grande tribulação para realizar a meta última. No começo do Srimad Bhagavatam, também se afirma que sem o serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus, não se pode alcançar a liberação do cativeiro das atividades fruitivas. No Bhagavad Gita, o Senhor Krishna faz esta declaração. E no Srimad Bhagavatam, o grande sábio Narada faz a mesma declaração, a qual os semideuses também confirmam aqui, dizendo: compreende-se que as pessoas que não aceitam o serviço devocional não chegaram ao fim último do conhecimento e não são favorecidas por sua graça. Os impersonalistas simplesmente pensam que estão liberados, mas na realidade não têm nenhum sentimento pela personalidade de Deus. Eles pensam que Krishna aceita um corpo material quando entra aqui no mundo material. Por isso, eles fecham os olhos ao fato de que o corpo de Krishna é transcendental. Isto também está confirmado no Bhagavad Gita, Avajananti Mam Muda. Apesar de conquistarem a luxúria material e de se elevarem ao ponto da liberação, os impersonalistas, eles caem. Se eles se ocupam em conhecer as coisas simplesmente para adquirir conhecimento e não adotam o serviço devocional do Senhor, não podem lograr o resultado desejado. Sua realização consiste nas dificuldades pelas quais eles passam. Isso é tudo. No Bhagavad Gita se afirma claramente que realizar a identificação de Brahman não é tudo, o aspecto impessoal de Krishna. A identificação de Brahman pode nos ajudar a tornar-nos rejubilantes e sem apego nem desapego materiais e lograrmos esta plataforma da equanimidade. Mas, depois deste estágio, temos que adotar o serviço devocional. Quando uma pessoa adota o serviço devocional, após se elevar à plataforma da realização de Brahman, ela é então admitida no reino espiritual para residir permanentemente na associação com a Suprema Personalidade de Deus. Este é o resultado do serviço devocional. Aqueles que são devotos da Suprema Personalidade de Deus jamais caem como os impersonalistas. Mesmo que os devotos caiam, eles
se mantêm afetuosamente apegados a seu Senhor. Eles podem enfrentar todos os tipos de obstáculos no caminho do serviço devocional e podem superar tais obstáculos livremente e sem nenhum temor. Por causa de sua rendição, eles têm certeza de que Krishna sempre os protegerá. Como Krishna promete no Bhagavad Gita, quando ele diz: meus devotos nunca são subjugados. Então os semideuses continuam orando: nosso querido Senhor, você apareceu em sua forma imaculada original, a forma eterna de bondade, para o bem-estar de todas as entidades vivas que se encontram neste mundo material. Caso se aproveitem de seu aparecimento, agora todas elas poderão compreender facilmente a natureza e a forma da Suprema Personalidade de Deus. Todas as pessoas que pertencem às 4 divisões da ordem social, os brahmacharis, os grihastas, os vanaprastas e os sannyasis, poderão tirar proveito de seu aparecimento. Querido Senhor, esposo da deusa da fortuna, os devotos que se encaixam em seu serviço não caem de sua posição elevada, como acontece com os impersonalistas. Como você os protege, os devotos são capazes de passar por cima das cabeças de muitos comandantes supremos de Maya, os quais sempre podem pôr obstáculos no caminho da liberação. Meu querido Senhor, você aparece em sua forma transcendental para o benefício das entidades vivas, de modo que elas possam vê-lo face a face e oferecer-lhe seus sacrifícios de adoração por meio da execução dos rituais dos Vedas, da meditação mística e do serviço devocional, como estão recomendados nas Escrituras. Querido Senhor, se você não aparecesse em sua forma transcendental eterna, plena de bem-aventurança e conhecimento, que pode erradicar todos os tipos de ignorância especulativa sobre a sua posição, então todas as pessoas simplesmente especulariam sobre você de acordo com os seus respectivos modos da natureza material. Então devemos entender que o aparecimento de Krishna é a resposta a toda a iconografia imaginativa da Suprema Personalidade de Deus. Todo mundo imagina a forma da Suprema Personalidade de Deus de acordo com o seu modo da natureza material. No Brahma Samhita se diz que o Senhor é a pessoa mais velha. Por isso, um grupo de religiosos imaginam que Deus deve ser muito velho e, por consequência, eles pintam a forma do Senhor como um homem muito velho. Mas, mesmo no Brahma Samhita, se diz o contrário. Se diz que Krishna, embora seja a pessoa mais velha de todas as entidades vivas, ele tem sua forma eterna como um jovem exuberante. As palavras exatas usadas a este respeito no Srimad Bhagavatam são Vigyanam Ajanabi Uparmarjanam. Vigyanam significa conhecimento transcendental da personalidade suprema. Vigyanam também significa conhecimento experimentado, realizado. O conhecimento transcendental tem que ser aceito através do processo descendente da sucessão discipular, da forma como Brahma apresenta o conhecimento de Krishna no Brahma Samhita. O Brahma Samhita é Vigyanam, já que é realizado pela experiência transcendental de Brahma. E dessa maneira, Brahma, o primeiro ser vivo,
apresentou a forma e os passatempos de Krishna na morada transcendental. Adhyana Bihi significa aquilo que pode derrotar toda classe de especulação. As pessoas, na ignorância, imaginam a forma do Senhor de acordo com suas diferentes imaginações. Às vezes, ele não tem forma, às vezes tem forma, mas a apresentação de Krishna no Brahma Samhita é Vijnanam, conhecimento experimentado, científico, dado pelo Senhor Brahma e aceito pelo Senhor Chaitanya. Não há dúvida quanto a isto. A forma de Sri Krishna é a flauta, né? A flauta de Sri Krishna, a cor de Sri Krishna, tudo é realidade. Aqui se diz que este Vijnanam está sempre derrotando todos os tipos de conhecimento especulativo. Então os semideuses continuaram orando. Portanto, se você não aparecesse como Krishna, como você é, nem a Jnana Bihi, a necessidade do conhecimento especulativo, nem Vijnanam seriam realizados. A Jnana Bihi Apamarya Jnana, o conhecimento especulativo da ignorância será subjugado com o seu aparecimento, e o verdadeiro conhecimento experimentado de autoridades como o Senhor Brahma será estabelecido. Os homens influenciados pelos três modos da natureza material imaginam seu próprio Deus de acordo com os modos da natureza material. Desta maneira, Deus é apresentado de diversas maneiras, mas o seu aparecimento estabelecerá qual é a verdadeira forma de Deus. A maior asneira que os impersonalistas cometem é pensar que quando a encarnação de Deus vem, ele aceita a forma da matéria no modo da bondade. Na realidade, a forma de Krishna ou Narayana é transcendental a qualquer ideia material. Até mesmo o maior dos impersonalistas, Shankaracharya, admite que Narayana Paro Vyakshati, que é a manifestação impessoal da matéria, a Vyakta, ou a reserva total e não fenomenal da matéria, é a causa da criação material, e que Krishna é transcendental a essa concepção material. No Srimad Bhagavatam se exprime este fato com a expressão Shuddha Sattva, ou seja, transcendental. Krishna não pertence ao modo material da bondade e está acima da posição da bondade material. Krishna pertence ao eterno status transcendental de bem-aventurança e conhecimento. Assim, Krishna pertence ao eterno status transcendental de bem-aventurança e conhecimento. Os semideuses continuaram orando. Querido Senhor, quando você aparece em suas diferentes encarnações, você aceita nomes e formas diferentes de acordo com as diferentes situações. Seu nome é Senhor Krishna porque você é todo atrativo. Você é chamado de Shyama Sundara por causa de sua beleza transcendental. Shyama significa enegrecido. Contudo, dizem que você é o mais belo que milhares de cupidos. Kandarpa Koti Kamanyaya. Embora você apareça numa cor que é comparada à nuvem enegrecida, sua beleza é muitas e muitas vezes mais atrativo do que o corpo delicado de Cupido, porque você é o absoluto transcendental. Às vezes você é chamado de Giridhari, porque você ergueu a colina conhecida como Govardhana. Às vezes você é chamado de Nandanandana, ou Vasudeva, ou Devakinandana,
Porque você aparece como o filho de Maharaja Nanda, ou Devaki, ou Vasudeva. Os impersonalistas pensam que seus muitos nomes ou formas equivalem a um tipo de trabalho e a um tipo de qualidade particulares, porque eles aceitam-no a partir da posição de um observador material. Nosso querido Senhor, não se pode compreender sua natureza, sua forma e suas atividades absolutas, estudando-as por meio da especulação mental. É preciso se ocupar em serviço devocional. Aí então pode-se compreender sua natureza absoluta, sua forma transcendental, seu nome e sua qualidade. Na realidade, só uma pessoa que tenha um pouco de gosto pelo serviço a seus pés de lótus pode compreender sua natureza transcendental ou sua forma e sua qualidade. Outros, a que talvez especulem por milhões de anos seguidos, mas não é possível que compreendam nem sequer uma simples parte de sua posição verdadeira. Em outras palavras, os não devotos não podem compreender a suprema personalidade de Deus Krishna, porque existe uma cortina de Yogamaya que encobre as características verdadeiras de Krishna, como se confirma no Bhagavad Gita Naham Prakasha Sarvasya. O Senhor diz: eu não me exponho a qualquer um. Quando Krishna veio aqui, ele esteve realmente presente no campo de batalha de Kurukshetra e todo mundo ouviu, mas nem todos puderam compreender que ele era a suprema personalidade de Deus. Não obstante, todos que morreram na presença dele alcançaram a liberação completa do cativeiro material e foram transferidos ao mundo espiritual. Os semideuses continuam orando: ó Senhor, os impersonalistas ou não devotos não podem compreender que seu nome é idêntico à sua forma. Devemos entender que uma vez que o Senhor é absoluto, não há diferença entre seu nome e sua forma real. No mundo material, há uma diferença entre a forma e o nome. Por exemplo, a fruta manga é diferente do nome da manga. Não se pode saborear a manga pelo simples cantar de manga, manga, manga. Mas o devoto sabe que não há diferença entre o nome e a forma do Senhor. Quando ele canta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, e realiza que está sempre na companhia de Krishna. O Senhor Krishna exibe os seus passatempos transcendentais para as pessoas que não estão muito avançadas no conhecimento absoluto do Supremo. Simplesmente por pensarem nos passatempos do Senhor, elas podem obter todo o benefício, uma vez que não há diferença entre o nome transcendental e a forma do Senhor. Não há diferença entre os passatempos transcendentais e a forma do Senhor. Para aqueles que são menos inteligentes, o grande sábio Vyasadeva escreveu o Mahabharata. No Mahabharata, Krishna está presente através de suas diferentes atividades. O Mahabharata é uma história, e se simplesmente estudarem, ouvirem e memorizarem as atividades transcendentais de Krishna, os menos inteligentes poderão também elevar-se gradualmente ao nível dos devotos puros. Não se deve considerar que os devotos puros, que estão sempre absortos pensando nos pés de lótus transcendentais de Krishna e que estão sempre ocupados no serviço devocional em plena consciência de Krishna, estão no mundo material. Sri Rupa Goswami explica que aqueles que estão
sempre ocupados na consciência de Krishna, com o corpo, a mente e as atividades, devem ser considerados liberados, mesmo que ainda estejam neste corpo. Isto também está confirmado no Bhagavad Gita, onde Krishna diz que aqueles que se ocupam no serviço devocional do Senhor já transcenderam a posição material. De modo que Krishna ele aparece para dar uma oportunidade tanto para os devotos quanto para os não devotos de realizarem a meta última da vida. Os devotos obtêm a oportunidade direta de vê-lo e adorá-lo. Aqueles que não estão nesta plataforma obtêm a oportunidade de tomar conhecimento de suas atividades e, desse modo, se elevam à mesma posição. Continuaram a orar os semideuses. Ó querido Senhor, você é não nascido. Por isso não achamos nenhuma outra razão para o seu aparecimento, além da exibição de seus agradáveis passatempos. Embora a razão para o aparecimento do Senhor esteja determinada no Bhagavad Gita, que ele descende simplesmente para dar proteção ao devoto e subjugar o não devoto, na realidade, ele descende não realmente para subjugar os não devotos, mas para seu encontro de prazer com os devotos. A natureza material, por si só, pode derrotar os não devotos. A ação e a reação da energia externa da natureza material, que cria, mantém e aniquila, ocorrem de forma automática, mas simplesmente por se refugiarem em seu santo nome, porque seu santo nome não é diferente de sua personalidade, os devotos estão suficientemente protegidos. Na verdade, a proteção aos devotos e a aniquilação dos não devotos não constituem a missão da Suprema Personalidade de Deus quando ele descende. Destinam-se apenas ao prazer transcendental dele. Não pode haver nenhum outro motivo para o seu aparecimento. Nosso querido Senhor, continuam os semideuses a orar, você vai aparecer como o melhor da dinastia Yadu, e nós oferecemos nossas humildes e respeitosas reverências a seus pés de lótus. Antes deste aparecimento, você também apareceu como a encarnação de peixe, a encarnação de cavalo, a encarnação de tartaruga, a encarnação de cisne, como o rei Ramachandra, como Parashurama e como muitas outras encarnações. Você apareceu simplesmente para proteger os devotos e pedimos-lhe que em seu presente aparecimento como a própria Suprema Personalidade de Deus, você nos dê proteção similar em todas as partes dos 3 mundos e remova todos os obstáculos para o desenvolvimento pacífico de nossas vidas. Querida Mãe Devaki, dentro de seu ventre está a Suprema Personalidade de Deus, que aparece juntamente com todas as suas expansões plenárias. Ele é a personalidade de Deus original, que aparece para o nosso bem-estar. Portanto, não tenha medo de seu irmão, o rei de Boja, seu filho, o Senhor Krishna, que é a personalidade de Deus original, aparecerá para proteger a piedosa dinastia Yadu. O Senhor não vai aparecer sozinho, mas acompanhado por sua porção plenária imediata, Balarama. Devaki, naquele momento, estava com muito medo do seu irmão Kamsa, porque ele já matara muitos de seus filhos.
ela ficava muito ansiosa acerca de Krishna. No Vishnu Purana se afirma que todos os semideuses, juntamente com suas esposas, costumavam visitá-la sempre para apaziguá-la e a animavam para que não ficasse receosa de que Kamsa fosse matar o seu filho Krishna, que se encontrava dentro do ventre dela. Apareceria não apenas para diminuir o fardo do mundo, mas especificamente para proteger o interesse da dinastia Yadu e certamente para proteger Devaki e Vasudeva. Desse ponto, encerra-se o significado Bhaktivedanta do capítulo 2 de Krishna, intitulado Orações dos Semideuses ao Senhor Krishna, situado no ventre. Esse capítulo aqui é um pouco mais longo e é muito interessante ver, né, que no momento que Krishna aparece, assim, todo os semideuses, as pessoas da dimensão superior, conseguem perceber, né, esses passatempos, assim, Krishna revela e eles vêm fazer orações. E aqui nesse capítulo em especial está falando aqui da impossibilidade dos impersonalistas, daquelas pessoas que não entendem essa forma pessoal transcendental de Krishna, compreenderem ele perfeitamente e adorá-lo. Os impersonalistas não realizam a verdade absoluta devido a sua não rendição aos pés de lótus de Krishna, porque eles imaginam que Krishna é assim uma forma dependente do modo material, da bondade, assim, está sujeito à natureza material. E Krishna no Bhagavad Gita explica muito bem que ele é que está controlando toda a manifestação material, de modo que os semideuses, sabendo que Krishna estava no ventre de Devaki, vinham assim para confortá-la e sempre faziam as orações ao filho dela, sabendo muito bem quem era essa pessoa que estava para aparecer e desenvolver seus futuros passatempos maravilhosos aqui no Srimad Bhagavatam. Então agradeço aqui a audição de todos e que vocês possam continuar estudando essas maravilhosas narrativas dos passatempos do Senhor Krishna. Todas as glórias à sua divina graça, Srila Prabhupada, Haribol.